E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadores e telespectadoras do Brasil das Gerais. Olha só, vamos pensar juntos o que realmente preenche a vida da gente. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostra que ter amigos, ir ao cinema, ajudar outras pessoas, fazer cursos, viajar, nem que seja pertinho, nos fazem bem mais felizes. Isso se chama vivenciar experiências, ou seja, investir em nós mesmos. E ao contrário do que muita gente pensa, trocar o carro, comprar joias ou roupas de marca podem até nos dar um status, né? Isso dá. Mas não, essas compras todas, elas não sustentam nossas emoções, além de nos deixar, às vezes, alguns casos, né, mais propensos à depressão e a outros tipos de doença. Então, no programa de hoje, uma reflexão do que ganhamos quando fazemos uma escolha sábia, substituindo nossos bens materiais por coisas que alimentam os nossos sentimentos. É fácil? Não é fácil para quem não é assim, né? O caminho pode ser difícil, mas vale a pena fazer uma experiência. Que tal? Então, gente, esse programa é um programa para você prestar atenção, refletir sobre ele. Agora, se quiser abrir o coração para a gente, tem jeito também. Aí é só pela internet, porque o programa foi gravado, né? brgerais@redminas.mg.gov.br, no meu blog, robertazampetti.com.br, ou pelo Twitter, twitter.com/brgerais. Débora Munhoz, que é especialista nessa questão de gestão de qualidade de vida, né? Você fala numa qualidade de vida existencial, é isso? Faz parte. A pergunta que está por trás é: por que eu estou aqui nesse planeta? Para comprar ou para viver? Para comprar ou para viver, essa é a questão, né? Uhum. E a gente não percebe que atrás da compra tem uma cadeia. Então, qual a cadeia eu estou alimentando com a minha compra? Uhum. O que está por trás? Eu chamo os produtos como ponta de iceberg. Quer dizer, quando eu olho um objeto, se eu consumo de uma forma inconsciente ou inconsequente, eu estou consumindo toda a cadeia produtiva dele. Então, qual é a finalidade daquela compra? E quanto tempo da minha vida eu trabalhei para trocar por aquele objeto? É aí que entra a questão da existência, né, da compra. Pois é, agora por que nós estamos, você falou assim, viemos para viver ou para comprar. Nós estamos comprando mais do que vivendo, não é? A gente está comprando mais do que a gente vive, a gente está comprando mais do que a gente dá conta de usar. Basta olhar os sapatos parados, né, as roupas paradas que ficam na boa parte da população mundial. Basta olhar quanto pouco tempo as pessoas dedicam a si mesmas, né, e acham que podem trocar de roupas e comprar coisas para preencher vazios mais profundos. Acho que esse que é o grande problema nosso desse século, né, e a gente está fazendo, ao mesmo tempo, um rombo no planeta. Porque as coisas não vêm, elas não nascem do nada, elas nascem de algum lugar. Essa que é a nossa questão hoje. Uhum. Pois é, essa questão da gente falou, né, de investir em cultura, cinema, viagens, em conhecimento, né? Eu acho, e de conviver com diferenças, eu acho que isso torna, eu acho que com certeza nos tornam pessoas mais interessantes, né? Na hora que você vai conversar, não sei, é dentro, aí eu acho que preenche a alma, essa coisa sai, transborda, porque isso aconteceu com você, né, Renata? Tão jovem, você investia, sim, ia teatro, viajava, sim, essas coisas todas. Quer dizer, ela acha que a Renata, ela foi além, mas investia muito em tecnologia também, porque você é fotógrafo, né? Sim, sou fotógrafo. Pois é, eu imagino que tudo de última geração chega, vou comprar, né? Bom, mas aí, até que um dia a Renata teve algumas experiências muito tristes e que trouxeram dor para você, né? Foi fim de relacionamento? Sim, eu passei por um processo um pouco difícil. Era um luto de um pai, o fim de um relacionamento. Luto do avô. Luto do avô. Eu senti a necessidade de investir em mim mesma. Eu acho que eu estava nesse momento de vida que eu precisava alimentar a minha alma. E eu parei para analisar e eu falei, eu quero investir em mim mesma. E surgiu uma oportunidade de uma viagem para a África.
Para Angola, né? Para Angola, eu fui para Angola. Com uma turma de médicos e dentistas. Eram né? médicos, dentistas, tinha alguns psicólogos, enfermeiros, era uma equipe de saúde que foi para Angola para fazer um trabalho específico em saúde. E eu fui nessa equipe para poder fazer um registro fotográfico, né, do trabalho deles ali. Mas eu me surpreendi, porque foi a última coisa que eu fiz ali. Né? Eu fui para fazer um trabalho, mas, na verdade, eles me registraram em todo o tempo. Aquelas pessoas ali, elas me fotografaram a minha alma e elas fizeram um registro, uma leitura da minha pessoa que mudou toda a minha experiência de vida. Depois você vai contar, quer dizer, contar. A Renata é outra, né? Hoje outra. Você está mais interessada em consumir vida, né? Quer dizer, consumir, Sim. Mas no sentido, assim, de conviver, de doar, de compaixão e tudo mais, né? Sim. Hoje o meu investimento não é apenas na minha pessoa. O que a minha pessoa pode investir para ajudar um outro. Você investe em vidas, né? Passa a investir em vidas. Agora você está falando aí de Viajou com Médicos, o Henry, você é médico. Ex-médico, né? Ex-médico. Mas médico há 20 anos atrás. Sempre será médico, né? Não, porque você formou, chegou a trabalhar como médico. Sim. Não é? E foi até um desejo da sua mãe, é isso? Não, esse curso de medicina eu fiz mais em função da minha mãe, do meio do social, né? Aquilo era um valor de época, né? Foi há 20 anos atrás, há 25 anos atrás. Então, assim, eu fiz não por minha causa, basicamente, mas sim por causa, né? Era um retorno, uma gratidão que eu queria dar para minha mãe. E era assim, nós não tínhamos muitas opções de profissão naquela época, né? Nós tínhamos a engenharia, a medicina, o direito, a odontologia, no máximo 4, 5 opções. Então, assim, acho que a gente foi lançado no mercado muito cedo, vamos dizer assim. Mas logo depois a gente encontra o caminho, o coração, né, ele guia a gente. Pois é, e na medicina você falou que você trabalhava em CTI, né? Era e que aí te machucava muito essa coisa de lidar com a morte, né? Com o sofrimento, com a doença e tudo mais. Porque, na verdade, a gente lida com doença, a gente não lida com saúde, né? E, assim, na verdade, a minha admiração pela medicina era para poder conhecer um corpo, né, saudável, para lidar com saúde. Mas, na verdade, no final das contas, quando você vai ver, você está o tempo, o seu dia a dia, né? A sua nutrição vem toda da desgraça alheia, da doença alheia. Isso é muito doloroso, né? Então, assim, dependendo da sensibilidade da pessoa, né, a gente fica afetado, né, com aquelas coisas. E foi o que aconteceu com você, né? Foi. E eu queria ser afetado também de outras maneiras, né? Então, assim, quando eu descobri a fotografia, eu vi que o afetamento foi muito bom, né? Era cores, era natureza, era ambientes, né? Era um mundo. Ou seja, diferente. Você foi buscar outras experiências. Com certeza, para nutrir a alma, né? Pois é, daqui a pouco você vai falar como é que foi você. E você, Jane? Sim. Eu acho, assim, espetacular, a gente conversou lá na redação um pouquinho, né? E, assim, o tanto de lugares que você já viveu, e eu acho rico demais, porque você teve a oportunidade de lidar no dia a dia com a diferença. Quer dizer, às vezes a gente acha que a verdade nossa é a verdade absoluta e não é, né? Ou seja, como é que é isso? Como é que começou isso na sua vida? Você morou, inclusive, com índios, né? Primeiro, mas morou na Europa e tudo mais, né? Não, foi depois. A minha infância eu passei no Pará, né? Então, meus pais foram para a Amazônia e eu morei perto de uma tribo de índio lá. E, inclusive, meu pai me deu esse nome por eu ter nascido no meio do mato, coisa dele. Mas, assim, a infância minha e do meu irmão foi muito perto da natureza e isso para a gente foi muito forte. E como os meus pais eram mineiros, são mineiros ainda, e a gente passou a infância lá e veio para cá estudar. Então, foi uma mudança muito forte na vida da gente, sabe? Um baque muito pesado. E a gente não entendia muito bem isso, porque a primeira referência nossa foi a natureza, foram os índios. Então, uma experiência, assim, completamente à parte do padrão da sociedade civilizada, né? A sociedade inserida dentro desse sistema. Então, para a gente foi muito difícil, né? Então, eu queria entender a humanidade, eu queria entender as pessoas, eu queria entender o que tinha acontecido com a minha família. E meus pais se separaram e eu queria entender do ser humano. Fui estudar antropologia, depois voltei para a Amazônia para trabalhar com os índios. Depois fui para a Europa, conheci outro tipo de sociedade, né?
Depois voltei, tive um projeto social numa favela, queria conhecer outro tipo de sociedade também. E por aí foi. Pois é, essas sociedades todas, né, que você viveu, né? E aí, o que isso tudo trouxe para você? Uma bagagem de vida muito rica, uma visão bem ampla, assim, do ser humano, né? Que cada um, o homem não é só o homem é um homem em suas circunstâncias, né? Então, todo esse contexto de cada sociedade, né, centrado num ciclo de vida, né? Depende da sua forma, do seu ambiente biológico, cultural, político, social, linguístico. E as sociedades, todas elas passam por esse ciclo de vida, mudanças, e né, todo ser humano está sujeito a mutações. E até hoje as sociedades indígenas são completamente diferentes da época que eu conheci os Yanomamis quando eles não conheciam uma folha de papel, uma caneta. Hoje já está diferente disso tudo. Né? Hoje tem computador, tem tudo, né? Porque, na verdade, uma sociedade está invadindo a outra, né? Então, esse choque aí, as sociedades estão intercambiando artefatos, né? Então, eu estou usando uma pulseirinha indígena aqui, um colarzinho indígena, mas eles querem o conhecimento da agricultura moderna, né? Eles querem conhecimento da tecnologia, dos computadores, para ajudar eles a desenvolver e afirmar mesmo a cultura deles, né? Eles querem o espaço deles e continuam querendo preservar a cultura deles, mas com conhecimento do homem civilizado. Que interessante que você está falando, é porque eu estou pensando aqui. Aliás, nós não estamos falando aqui nesse programa que ninguém deve comprar as coisas, né? E tudo. Acho que continua. Agora, saber dosar, né? Saber dosar, né? Quer dizer, é o que eu estou falando, por exemplo, os índios lá, eles querem tecnologia, eles querem computador, eles querem saber isso e tal. Eles querem conhecimento. Querem conhecimento, quer dizer, o conhecimento passa às vezes por aí também. A questão é a relação, né? Que a gente perdeu, que o ser humano, é que você falou, passou a ser um ser humano material, ou seja, aquela coisa tão batida, que a gente fala aqui tanto, que a gente passa a pensar que a felicidade é o ter e esquece do ser. Mas tem uma coisa bacana que quando a Jane fala da questão da troca dos artefatos, existe uma coisa também que está acontecendo muito bacana, que é os índios estão nos ensinando, nós não índios, os valores ancestrais. Sim. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de ser professora da escola indígena, e professora, entre aspas, porque você aprende muito mais do que você ensina. Com certeza. É uma pretensão dizer professora de escola indígena. Tem o Cacaverá, que está sempre aqui com a gente, nos ensinando. Então, há mais ou menos 15 anos que ele tem sido meu professor. E ele é um dos índios que tem ensinado muitos conhecimentos ancestrais para vários não índios. Então, tem uma troca que é benéfica. E a gente também tem que começar a ver a nossa cultura, que nem tudo que a gente desenvolveu é ruim. É a forma, a questão do design, é só a forma como o computador é construído. Nós precisamos de computadores com uma vida útil muito maior. Isso. Porque quando eu jogo o computador fora, eu estou jogando uma montanha, estou jogando petróleo. Eu costumo falar muito dessa questão do produto como uma ponta de iceberg. Então, eu não posso simplesmente atirar uma latinha fora e achar que as coisas terminaram aí. Quando eu jogo uma lata fora, eu jogo uma montanha. Para nós mineiros isso tem um valor. E para o índio isso a gente aprende muito. Eu devo muito a essa minha ancestralidade, esse conhecimento de ciclo. E embora não tenha ainda a profundidade da vivência que a Jane teve, mas assim, tudo tem uma história. Eu tenho uma história, nós aqui todos temos uma história, e se não fosse a natureza ter sido sacrificada na nossa tecnologia, a gente não teria esse estúdio e esse programa não estaria sendo transmitido. Sim. E eu aprendi com um povo também muito ligado à ancestralidade, que é o japonês, mais recentemente, onde eu perguntando para um velho, um ancião, muito sábio, e ele me falou o seguinte: a gente está muito preocupado aqui com não consumir, né? A questão que você colocou dos objetos. Mas a questão não é se a gente consome ou não consome. A questão é que se, ao comprar o carro ou ao fazer aquele carro, quantas lágrimas foram derramadas para você gerar aquele carro. Então, dentro de uma cultura onde se tem um respeito muito grande pela água, pela vida, pela natureza, nós temos que repensar a beleza que eu posso ter de usufruir da matéria,
dos produtos para a gente ficar mais bonita, para a gente ter mais saúde, ou para a gente poder viajar, mas sem derramar lágrimas pelo planeta e pela nossa própria sociedade. Com certeza. Agora, Lu, depois nós vamos falar isso mais, Mil. Sabe que você vai contar o que você trouxe, né, dos índios para sua vida? Essa questão da água também tem uma coisa forte para falar. Pois é, mas daqui a pouquinho você fala, porque vamos conversar com a Lúcia nesse primeiro bloco, né, Lúcia? Porque você, Lúcia, já é de uma família que desde pequenininho você já foi muito estimulado pelos seus pais a investir em experiências, né? Sim. Desde nova... Investir em você mesma, né? A questão é que meus pais, desde nova, eles sempre me levaram a exposições, a museus. Então, é uma coisa que fazia muito parte da minha vida. E eu tive a formação, eu formei em administração de empresas. No final, eu vi que não era a minha praia. Fui para o curso de decoração na UENG. E essa bagagem ajudou muito na minha profissão. Então, eu acho que isso acaba você tendo, além de um conhecimento cultural, você tem um treinamento de olhar estético. Então, isso foi muito bom. E eu fiquei, eu estou vendo a Renata contando aqui, durante 10 anos na área de decoração. E chegou um ponto, eu não sei se foi quando eu perdi meu pai, que a gente entra num balanço de vida, nas coisas, eu vi que eu não estava satisfeita com a minha área, mas também não entendia muito o porquê. Aí passou uns 2 anos, eu conheci uma pessoa que eu entrei na empresa dela, uma empresa americana, que foi muito interessante, que eu continuo estando na área de design. É uma empresa que tem trabalha com um design de produto, com foco no social e no sustentável. Então, isso está me dando um prazer muito grande, porque você vê um produto, uma mesa, um objeto que tem uma historinha linda por trás dela, né? Que às Ninguém vezes chorou, né? Que é exatamente, que é uma comunidade que desenvolveu, que produziu aquele produto. Às vezes é até de um designer famoso, de alguém que já tem nome, mas a maneira como ela foi produzida, o material que foi utilizado, e isso está assim, dando um prazer muito grande. Interessante. Depois nós vamos contar mais, porque temos que fazer intervalo, tá, gente? Os nossos endereços pela internet estão todos aí. Se você quiser dizer alguma coisa para nós, manda para nós. A gente volta daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Então, gente, BR Gerais, hoje nós estamos falando o seguinte: você investe em você mesma, em você mesmo. Nós estamos falando, gente, da importância da gente investir em experiências, coisas para nos tornar pessoas mais interessantes, mais felizes. O programa foi gravado, os nossos contatos pela internet estão todos aí. Porque faz a diferença a gente investir em experiências, né, Débora? Faz, não ocupa espaço. Então, você nunca vai ter sua casa entulhada, você nunca vai ser uma pessoa entulhada. Ao contrário, né? Como a Norma colocou, a gente vai sempre ficando maior. Mas é engraçado que é o maior para dentro, né? Não é o maior para fora. Às vezes, a gente, com a experiência, quando a gente mais viaja, talvez a gente fique um pouco mais recolhido, mais tímido. A gente não tem necessidade de mostrar tanto que sabe ou que tanto que tem. Né? Mas a experiência de vida, quando você para conversar, para bater um papo, sempre é um papo agradável, sempre é uma pessoa rica. Que tem o que dizer, né? Tem o que dizer. Agora, o que você fala para as pessoas que estão em casa? Fala assim, elas estão falando aí, está muito bonito, mas eu estou apertada financeiramente, não tenho dinheiro. Como que você fala para essas pessoas? Fica assim, não invisto. Às vezes a gente fica com um pouco de preguiça, começa a investir em outras coisas, né, gente? Porque tem gente assim que, é o que eu brinco, sabe? Tem a pessoa que vai, né, paga uma consulta, um cabeleireiro caríssimo, uma roupa caríssima, hora de chegar no médico ou na psicóloga ou no psicólogo para fazer uma terapia, que eu acho que devia ter terapia na cesta básica para todo mundo fazer, aí a pessoa fica chorando, eu não tenho dinheiro, não tenho para isso, não acontece muito. Olha, eu vi isso outro dia de uma massoterapeuta, ela tinha acabado, estava em Viçosa, era um evento em Viçosa, e ela falou, olha, eu acabei de reajustar a minha massagem, acho que de 50 para 60 reais. E ela havia falado que tinha uma cliente que estava com muita dor no braço. E ela falou, olha, a minha massagem pode ajudar. Mas ela preferiu uma massagem mais barata que uma Quick.
é massagem rápida. Então, ela pegou e, ok, fez a massagem e tal. E logo depois que ela terminou de fazer a massagem, a pessoa foi e falou assim, começou a bater papo com uma outra cliente, dizendo que ela pagou, não sei, R$100 e poucos para fazer umas luzes no cabelo, uma coisa assim que não tinha relevância no ponto de vista de saúde, né? A dor era no braço, mas o cabelo que tinha levado a maior parte da energia financeira, né? Gente, A mas dor isso... ninguém vê, né? A dor O ninguém cabelo vê. todo mundo vê, né? gente, mas isso é muito comum, não estou criticando não, mas assim, não sei, acho que a gente tem que repensar essas hoje coisas, estão os né? valores. Pois justamente, a gente pensar nos valores onde eles estão, mas assim, mas o que você fala para as pessoas que acham que não tem condição de ter experiências porque não tem dinheiro? A gente teve um programa especificamente sobre o que é a riqueza. Então, vale a pena consultar a internet, o Brasil Gerais, revendo o programa O que é a Riqueza. Mas o que é o dinheiro? O que é o trabalho? Por que a pessoa não tem dinheiro? É uma circunstância de miséria ou é uma circunstância que o dinheiro foi mal aplicado? O tempo foi mal aplicado? Então, é uma questão um pouco vasta para a gente ir por esse, acho que por esse ponto, mas o que ela realmente tem feito a troca do talento dela para o mundo? Porque quando você troca o seu talento por aquilo que o mundo precisa, e precisa não do sentido efêmero, mas do sentido real, de essencial para o mundo, ajudar ao próximo, ajudar ao outro, e esse ajuda pode ser em vários níveis. Né? Um cabeleireiro ajuda uma pessoa porque ela precisa de cortar o cabelo para ficar mais bonita. Né? A gente pode entrar em vários detalhes aí, mas existe uma troca positiva. Toda profissão tem isso. O potencial do médico de trabalhar com a saúde, não com a doença. Porque eu entendo que o desconforto do Henry é exatamente isso, você estar trabalhando numa ponta, sendo que a medicina preventiva no nosso país não é focada. Curiosamente, a medicina chinesa, a gente está falando de ancestralidade, ela é toda focada na prevenção. Né? A medicina, no cuidado, né? No cuidar. Esse que é o ponto, é o cuidar. Medicina indiana, medicina chinesa, enfim. Os índios todos trabalham com esse foco. Os africanos trabalham com esse foco. Então, nós temos que resgatar isso. E isso a gente vê muito na questão do design. Porque o design hoje está caminhando, o que há de mais novo para a área de design é essa questão do análise de ciclo de vida de produto. Da onde que vem, para onde que vai, como foi feito e como é que eu faço para não gerar resíduo. Então, isso é uma linha de ponta e a mim me encanta muito, né, o design, essa parte específica, porque você trabalha com a cadeia e é um círculo virtuoso. É o que a gente chama de economia criativa. Então, essas pessoas podem se engajar em programas com essa perspectiva de trocar o talento que elas trazem, todo ser humano traz algo que é diferente, que é bom para o mundo, pelo que a gente chamou de dinheiro, a energia congelada chamada dinheiro. Ou seja, a gente tem que procurar, e indo para o mais básico, né, que a gente fala que é teatro, que é show, que é museu, gente... que existe. Até a gente colocava sempre aqui no intervalo do Brasil das Gerais, não sei porquê, acaba que a gente vai mudando, né? Mas tinha lá, cultura de graça. Tem coisa demais de graça para as pessoas fazerem. Tem que procurar. Eu estava brincando aqui, tem aqueles museus lá da Praça da Liberdade, né? Que é o circuito... Me ajuda, gente? Perdi. Cultural? Circuito cultural, que é fantástico, né? Então, esses dias eu fui lá, estava vazio. Estava vazio, então vamos aproveitar para conhecer as coisas, né? E vão levar as crianças, né? E levar as crianças. Você faz isso com a sua filha, né? Faço isso com a minha filha. Dependente da profissão que ela vai seguir, a bagagem cultural que ela vai ter, um prazer que ela vai chegar em qualquer lugar de visitar um museu, que a maioria das pessoas não tem, né? Com certeza. Como não aprenderam. Justamente. Agora, Renata, você estava falando lá, você morou numa tribo em Angola, né? Aí você passou fome e sede? Olha, foi uma situação muito interessante porque a equipe que nós ficamos lá tínhamos água mineral, mas nós não tínhamos água para poder tomar um banho, até mesmo às vezes para lavar um utensílio, uma roupa e tal. Então nós não passamos sede no sentido de beber, porque nós tínhamos água mineral. Mas era difícil usar aquela água quando nós víamos as pessoas na tribo com sede e, às vezes, precisando daquilo ali. Ai, tá. Então, nossa. A maior dificuldade... Porque se você tomar água, você vê que o outro está com sede? Meu Deus. Essa era a maior dificuldade. Às vezes, nós tínhamos comida, pelo menos para mim, eu não conseguia comer. Quando eu olhava para o lado, eu via que, né, uma espécie de oca mesmo, que eles moravam naquela tribo, as pessoas ali estavam com fome há 2, 3 dias sem comer.
Então Como era um é que é alimento isso, que hein? não descia. Gente, sabe por quê? A gente não dá conta de imaginar, porque a gente almoça, chega no final da tarde, já está morrendo de fome, o estômago dói. Agora imagina uma pessoa ficar 3 dias sem comer. Eu lembro que teve um dos dias que eu estava na tribo, eu abri um pacotinho daqueles biscoitos, tipo biscoito água e sal, aquele bem básico. Sei. Aqui no Brasil a gente costuma usar, às vezes, passar alguma manteiga, alguma coisa para dar um certo sabor, porque o biscoito em si ele não tem gosto. E eu lembro que tinha uma criança que ela, né, da tribo onde eu estava, eu dei um pedaço daquele biscoito para ela. E aquela criança comia aquele biscoito, ela salivava. Quando eu vi aquela cena, eu comecei a chorar. Tanto é que até hoje eu não consigo ver esse biscoito sem lembrar daquela imagem daquele menino. Ele comia aquilo ali como se fosse a coisa mais gostosa que ele tinha comido na vida. Então, isso para mim foi uma experiência muito interessante, de estar num lugar, de ter uma estrutura mínima para sobreviver naquele lugar. Nós tínhamos água, tinha alimentos. Mas você comia argila também, você falou, né? Sim, eles produzem argila, eles fazem, amassam argila, colocam um pouco de água, eles assam aquilo e faz tipo um biscoitinho. E eles comem aquilo ali. E como é que é? E tem gosto de barro. Não podia ser diferente, Tem né? gosto de barro. Mas eu quis passar por essa experiência. Eu quis saber como que é aquilo ali para aquelas pessoas, porque muitas vezes elas ficam uma semana à base daquilo ali. Eu queria experimentar o que era o estar com fome e aquilo ali matar a sua fome. Então, teve um determinado dia que eu ajudei aquelas crianças, era um pilão enorme, pesava muito. Os meninos tinham mais prática e força do que eu para amassar aquela argila. Eu fiquei uma tarde inteira ali com as crianças daquela tribo, produzindo aquela argila para poder comer depois. Não. E eu lembro que foi uma experiência assim, elas ficavam esperando uma reação minha e eu só podia fazer... Não tinha outra demonstração naquele momento. Uma vez que eu não falava, né, o dialeto daquela tribo, tudo era muito gestual mesmo. Mas essa questão do ter comida e ver o outro passar fome foi uma das coisas que mais me impactaram lá. Em Angola, na experiência que eu tive dentro dessa tribo. E depois que eu saí dessa tribo, eu fui morar dentro de um hospital. Eu conheci um médico canadense, ele me fez um convite. Eu viajei para uma outra cidade que sobreviveu na Guerra Civil de Angola. Morei dentro de um hospital que não existem médicos. Todas as cirurgias, todo o procedimento é realizado por enfermeiros. Então, eles fazem tudo naquele hospital. E ele havia me convidado para ir com ele, para conhecer o trabalho ali, fazer um registro daquele trabalho. E eu fiquei ali 5 dias à base de abacate. Não tinha outra coisa para se comer, né? Nós pegávamos abacate, partíamos abacate puro. Mas era interessante de ver, assim, as pessoas olhavam para aquele abacate e te constrangia. Aquele olhar de fome era muito constrangedor. Agora eles não plantam? Eu imagino que as pessoas estão em casa e falam assim, não, mas peraí, na tribo eles não plantam. Como é que é isso? Havia a plantação, mas a questão é não tem chuva. A terra é muito árida, então por mais que tentasse um certo cultivo, e eles não têm técnicas agrícolas mesmo, era quase que inviável para eles. Então, por mais que eles tentassem trabalhar aquele solo, eles não tinham recursos para aquilo. Era uma comunidade realmente tribal, muito primitiva, até mesmo de costumes, né? As mulheres usavam colares enormes no pescoço, elas usavam fezes para poder solidificar, digamos, todo aquele aparelho ali que elas colocavam no pescoço, elas viviam nuas. Então, eles não tinham realmente uma cultura no sentido agrícola. Você falou que é comendo com a mão e Come-se tudo mais, com a mão. que você também comia com as mãos, mão. né? Agora, nós temos umas fotos, vamos colocar as fotos da Renata? Vamos colocar, depois a gente coloca outras, gente, vamos colocar algumas. Cita, conta Essa foto eu produzi dentro da oca onde as pessoas na tribo moram. Essa já é uma tribo um pouco mais moderna, por assim dizer, eles já usavam roupas, né? Geralmente essas roupas são doações. E nessa foto eu estava amassando o que eles chamam de maçambala, é uma sementinha que eles têm lá, eles amassam, eles fazem uma farinha, misturam com água para poder assar. Então eu estava com algumas crianças dentro da tribo. Essa foi uma foto também da tribo onde eu fiquei. O que mais me impressiona é o olhar dessas crianças. A tristeza no olhar, por mais que havia um sorriso, o olhar dessas crianças, eles não demonstravam nenhum tipo de felicidade. Era uma tristeza quase que constante mesmo. Era um olhar de muito sofrimento. Todas essas fotos foram feitas dentro da tribo. Dessa tribo, Dessa né? tribo. Esse foi o dia da argila. Eu estava amassando argila com as crianças.
Nós estávamos ali preparando a argila, né, para esse processo de assar e tudo. Essa foi uma foto da tribo, tem uma pessoa que foi da equipe, né, dá para ver as mulheres da tribo usando os colares, os cabelos, eles fazem tipo um dread mesmo, elas ficam nuas só com uma espécie de uma saia. Cadê a outra, gente? Esse aí foi o dia da argila, a gente começou a separar a argila do chão para poder fazer o processo de produzir. Gente, como é que a gente imagina que vai comer biscoitinho de argila, né? Essa foi uma das meninas, chamavam Ming, ela me acordava todos os dias de manhã, porque uma experiência muito interessante que eu tive que mudou a minha vida em Angola, né? E a fotografia foi assim, o que me ajudou a sobreviver em Angola, porque essa menina foi muito interessante que eu tirei uma foto dela e eu mostrei a foto. Naquele momento ela assustou, ela não sabia quem era aquela pessoa, porque ela não tem espelho. Ela nunca tinha visto a imagem dela, ela não sabia que era ela. Gente, que loucura, eu não podia, né? não tinha como falar, né? Então sempre no gestual. Então todos os dias ela me acordava para eu tirar uma foto para mostrar para ela se ver. Gente, essa aí, né? Essa menina da gente, foto. Que loucura isso, né? A gente não dá conta de entender que isso existe, a dimensão dessa coisa. Quando você está aqui, agora você aprendeu tanto com os índios, Jane, que você hoje mora numa oca. Eu moro numa oca. Uma oca de 2 andares. Andar de cima não está pronto não, mas ela é de piaçava e tal. Porque na natureza existe alguma coisa quadrada? Não, né? Então eu quis que a minha casa assim com esses índios mesmo, assim, o que ficou deles para você? Quer dizer, além da oca, da inspiração arquitetônica, digamos assim, né? Mas de gente, de ser humano, de vida, de valor. Tá. O principal acho que é olhar para dentro das pessoas, a essência mesmo, né? A riqueza que cada um tem, né? Dentro das circunstâncias que viveu na vida. E a arte, né? Porque eu sou artista plástica também, então a arte me influenciou demais. E a riqueza dos ancestrais deles, o respeito pela natureza, né? As histórias antigas, a sabedoria mesmo. E acho que o principal mesmo é dar tempo para a pessoa mostrar quem que ela é, porque às vezes você é uma pessoa num dia, porque você está chateada com alguma coisa, né? E no outro dia você já não está com aquele astral. E dá tempo mesmo para a pessoa mostrar quem que ela é, porque a gente não é o que a gente é hoje só. A gente tem toda uma história de vida para trás, né? A gente tem toda uma escada aí que a gente vai... A gente não pode ficar julgando ninguém por causa disso, né? Tem história e tem essa coisa mesmo, que às vezes você encontra com uma pessoa, um dia você já faz assim toda uma... Hoje eu estou com dificuldade de encontrar as palavras, gente. É um julgamento mesmo, né? Ou você tira uma fotografia e acha que é eterno. Que é aquilo, às vezes você não é aquilo, é aquele momento que você estava, né? Agora você, com tantas viagens, quantas capas de revista você emplacou? Não, é porque eu já fiz 125 capas de revistas, né? Então, assim, é uma história, né? Para trás aí. Eu já participei de 25 livros. E quantos concursos? Não, em concursos são intermináveis, né? Vitórias e mais vitórias, Mas, né? assim, de tudo eu acho, assim, é essa bagagem. Na verdade, assim, eu tenho minhas fotografias, realmente o meu maior tesouro é a fotografia. Independente dos bens materiais que eu tenha, realmente, cada fotografia tem uma história agregada a ela e essa vivência, ela é só minha, de mais ninguém, assim. As pessoas vão ver muito a fotografia e vão ver uma parte daquela vivência, né, de forma estética. Então, assim, as pessoas vão se transportar, vão entrar naquela imagem, mas elas vão dar a própria interpretação. Agora, quem viveu intensamente e plenamente aquela situação foi só eu mesmo, né? Então, assim, eu tento no mais, né? Eu já fiz muitos ensaios e muitos trabalhos ao longo do mundo, já dei 2 voltas, né, na Terra, fazendo matérias justamente para buscar essas belezas. Mas, assim, todas essas belezas que eu trago, as pessoas vão absorver uma parte. Que bom que elas ainda podem, né, apreciar, né? Isso é que eu acho que é importante, ensinar as pessoas a apreciar. As pessoas estão desaprendendo a apreciar coisas pequenas, detalhes,
né, que trazem felicidades, como você falou. Gente, né? A vida é uma obra-prima, é feita de detalhes. E feita de coisas muito... Às vezes, a beleza está muito próxima de você. E a gente está perdendo muito isso para poder ver beleza lá longe. Né? Esse consumismo, ele ensina a ver essa felicidade ou essa plenitude na televisão. Dá exemplo longe, de né? beleza aqui pertinho. Ah, não, aqui, ué, só aqui. Olha a quantidade de cores, né? Forma e cor. A gente, assim que chegou, né? Falou, nossa senhora, como é que tá bacana o design, tá presente dentro desse lugar para tornar ele mais alegre, né? E tem formas, ele tem volumes, então isso tudo por isso que eu acho assim, a fotografia ela é muito bonita porque ela ensina a gente, tal como as outras artes, mas as artes em geral ensinam a gente a apreciar o belo de pequenos detalhes. Ah, legal. Depois no terceiro bloco nós vamos mostrar algumas fotografias. Com certeza. Aí ele vai contar pra gente. Nós temos que fazer intervalo, outro intervalo, mas daqui a pouquinho a gente tá de volta. Tá. Então, gente, Brasil das Gerais, nosso programa de hoje, você investe em você mesmo, em você mesma. Estamos perguntando, isso é uma reflexão, tá? A gente fala em investir em experiências, né? Quiser falar alguma coisa com a gente, os nossos canais de comunicação estão todos aí. Nós terminamos o segundo bloco com você, vamos lá. Quer dizer, você falou, gente, olha que coisa genial. Débora, estou pensando aqui 2 voltas ao mundo. Se que preencheu esse bastante. rapaz, o que ficou dessas 2 voltas, assim, para você, que você falou assim, que você nem despreza os bens materiais, não, acho que ninguém despreza, gente, mas que você não abre mão do que nutre a alma, né? Com certeza. Quer dizer, hoje você, o ex-médico, você diz, está completamente feliz depois que descobriu a fotografia. Agora, como é que, a título de curiosidade, como é que você descobriu a fotografia? Dentro da medicina mesmo, foi através de um colega que me pediu para eu tirar foto de um grupo e eu não soube usar a máquina. E a partir dali ele me deu umas dicas para eu poder fazer a foto do grupo em que a gente estava e aquilo ali gerou uma curiosidade e dali para frente foi autodidatismo, foi procurar informação, né, até chegar na fotografia. Pois é, e aí, esse tanto de viagem que você fez? Não, isso é em contraposição à medicina mesmo, porque a medicina eu vivia sempre em ambientes fechados. E aquilo ali tinha um desacordo comigo. Eu acho que a minha personalidade, eu queria muito conhecer o mundo. Eu queria viver mais do que ver doença. Então eu escolhi, uma certa hora você tem que fazer opção na vida. E eu escolhi, independente de remuneração ou de status ou de qualquer coisa que seja, eu escolhi realmente buscar uma felicidade interior, uma nutrição mesmo. Uhum. E aí eu fui buscar esse conhecimento e eu vi que a fotografia ela proporcionava isso. Se eu fosse para a área do jornalismo, naquela época existiam muitas viagens, né, as matérias, você tinha que vivenciar elas, você tinha que viajar, se deslocar para algum lugar, viver o lugar e trazer o resumo, né, trazer a sua experiência ali em forma de imagens. E isso foi impagável. Na verdade, assim, eu conheci muitas civilizações, muitos lugares, feios e bonitos, pobres e ricos, e na verdade eu vi que, né, em todos os lugares é possível você ver coisas bonitas e ser feliz com aquilo. Tem a foto, ou as fotos? Não, ainda está para ser feita ainda. Estou buscando ela até hoje. Tá bom, mas nós mostramos algumas fotos, né? E você, sim, Renata, fotógrafa também, hoje você voltou, depois que você voltou, você foi fazer trabalhos com... Você foi investir no ser humano, né? Sim. Com prostitutas, com... Quando eu voltei, a experiência que eu tive com as crianças ali, de se ver pela primeira vez, né, mostrando ali a imagem, se ver pela primeira vez e se descobrir, eu falei, eu preciso mostrar para as pessoas quem elas realmente são, mas através do meu olhar. Então, eu desenvolvi um projeto em que eu trabalho com deficientes auditivos, na verdade, agora é deficiência em geral. Você dá aula, né? De fotografia, em que eu ensino as pessoas a se olharem e legal, a contarem as suas histórias. Então, eu comecei a fazer esse projeto social, né? Desenvolvi o projeto em algumas clínicas, agora eu estou ampliando um pouco para as escolas, para trabalhar um pouco essa questão do bullying, que é gerado através disso, as pessoas não conseguem se enxergar, elas não conseguem se ver bonitas como elas realmente são.
Então, a partir dessa viagem da África, esse investimento que eu fiz ali, de me conhecer, de ter um tempo sabático mesmo naquele lugar, mudou a minha vida radicalmente. Em que eu voltei de lá para melhor. Eu voltei de lá, comecei a desenvolver esse projeto social e comecei a buscar outras pessoas para poder me apresentar, para que essas pessoas também pudessem se ver através da minha vida. Então, fiz trabalhos com prostitutas ali na Guaicurus, né? Esse trabalho realmente... Trabalho com meninos, no Cafezal. Na favela do Cafezal. Então, a partir dessa viagem, desse investimento que eu fiz ali, foi algo que eu procurei seguir. Né? Então, brinco, eu tenho uma vida pós-África e depois da África. Né? Então, depois da África, eu comecei a desenvolver outros projetos. E a fotografia, para mim, se abriu um leque que eu jamais imaginei. Eu comecei a tocar a alma das pessoas, assim como elas tocaram a minha alma quando eu estava ali as fotografando. O que você fala da experiência, hein? Desses três aqui, da Lúcia, mais essa questão do investimento, coisa que é desde a infância, que deveria ser, todas as famílias poderiam ser assim, né? E a gente sabe que não é, né? O que você fala disso tudo? Então, acho que o que fica muito claro que são pessoas, né, nós todos aqui vivemos. Né? Acho que isso é o que marca, você estar vivendo, tendo experiência. E isso não tem preço, não tem cartão de crédito para comprar a experiência. Não tem, a gente não compra na padaria da esquina. Não tem crédito para isso. E é uma experiência que não é uma experiência, vamos dizer assim, não é adrenalina. O que foi vivido não é adrenalina, são duas substâncias diferentes, adrenalina e endorfina. Adrenalina é uma coisa, quer dizer, acho que talvez as duas tenham experiência de adrenalina por uma questão deve ter tido algum tipo né? de estresse, né? Dos estresses. Mas, assim, o que fica ao longo da história é isso, são pessoas que vivenciaram algo e se tornaram ricas de emoções, de sentimentos, que isso pode ser expresso para o outro. E tem história para contar, Tem histórias para contar. E tem histórias para viver, né? A diferença, Roberta, não são objetos para serem mostrados, são vidas para serem contadas. Essa é a diferença quando você vai para uma roda e você conta a história, que serve de lição. Quantas coisas eu hoje saio muito maior daqui do que quando eu entrei. Estou mais rica, portanto, né? E não circulou moeda. Justamente. Mas ao ouvir a experiência de cada um, quantas coisas eu não posso repensar a minha própria história. E isso, qual é o preço disso? Não tem. Não tem. Porque você estava contando também, você queria falar sobre a questão da água, né, para os índios. Então, é o seguinte, os índios, eles não têm condição econômica de comprar cano e canalizar a água da nascente. Então, os índios estão morrendo, porque estão consumindo água contaminada com agrotóxico, com cavalo morto, com coliformes fecais contaminados com medicamentos alopáticos. Então, isso tudo é uma consequência aí dessa sociedade toda. Então, acaba que a nossa dívida com os índios ela é impagável. E todos nós temos responsabilidade. Com certeza. Sobre essa questão e sobre a questão da prostituição infantil também. Eu acho que todos nós temos responsabilidades sociais. Eu tive um programa na Rádio Partido Humanista em Madrid, e eles cobraram muito essa questão da prostituição infantil, menino de rua, cobraram muito. Então, quando eu comecei a falar das falhas deles também, né, da questão da anorexia na Espanha, da questão da violência doméstica, né, ela entendeu que eu não gostei que falou do meu país, né, e começou a comentar, não, peraí, você não tem culpa que seu país seja assim, não. Eu falei uma coisa que, assim, nem eu esperava falar aquilo, mas foi tão espontâneo. Falei, tudo bem, eu não tenho culpa, mas eu me sinto responsável. Por isso, quando eu cheguei no Brasil, eu fui trabalhar num projeto social numa favela também. Montei uma escolinha de bijuteria para as meninas. E eu levava o material, dava aula para elas, conseguia a banca na feira para elas. E consegui tirar algumas meninas da prostituição. Realmente, tem crianças de 9 anos se prostituindo. Mas isso está mudando, porque as pessoas estão vendo que é gratificante fazer alguma coisa pela sociedade, fazer alguma coisa pelas crianças, pelas nossas crianças. Todos nós temos fundamental, né, gente? É fundamental. E isso traz felicidade. Sim. Traz eu acho que quando a gente pelo menos isso acontece comigo, quando eu consigo ser útil para uma outra pessoa, gente, eu me sinto muito mais feliz, tenho certeza mais do que a outra pessoa. É muito bom você poder estender a mão, mais né? do que ter adquirido um bem, né? A gente falou isso, quer comprar um carro, você compra o carro.
comprou, é legal ter um Não carro deixa de bacana, fazer é o bem, legal. né? Mas só que aí, o que acontece? Você comprou uma semana depois que o negócio desvaloriza. Não estou falando desvalorizar de dinheiro, não. Desvaloriza porque aí você fala assim, não, meu Deus do céu, realizei o sonho, preciso ter outro sonho. E sempre de consumo, né? Ou seja, aí perde um pouquinho aquela importância. Já sentimento adquirido, esse tipo de experiência. Vivência, Aí o que você disse né? dessa pra vivência, sempre. a gente não esquece. Agora, e você, Luz? Pois é, eu ia falar também, além de fazer o bem para as pessoas, fazer o bem para o planeta, né? Que aí é o lado sustentável, que hoje em dia eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar preocupada, que o planeta do jeito que está, a gente tem que fazer por ele alguma coisa. Então, é na hora de também adquirir um produto, saber de onde que ele vem, como ele foi feito, a historinha dele. Uhum. Agora, você está falando isso, de certa forma já tem muita gente fazendo isso, né? Procurando, quer dizer, os consumidores brasileiros, acho que eles já estão mais conscientes, procurando saber. Pena que não é todo mundo ainda, né, gente? Mas a gente vai chegar lá, né? Indo devagar, né? Porque a gente tem que falar, até você falou isso antes do programa começar, porque nós não podemos deixar de falar que tem muita coisa boa acontecendo, né? A gente pode ver a história de Belo Horizonte ter parado de consumir sacolas plásticas. Foi um pequeno passo grandioso. É um pequeno grande, sabe? Então, que a gente, no fundo, a gente tem que saber que a economia tem que mudar. E a economia muda quando nós, consumidores, mudamos. Se a gente fica mais atento a quem produziu, em que condições produziu, se gerou lágrimas, como a Jane está trazendo. Porque não são só os índios, todos nós estamos contaminados. Só que a gente usa maquiagem, a gente usa uma série de coisas para maquiar os efeitos dos problemas que a gente vive enquanto cidade, uma cidade estressada, uma cidade contaminada também. Uhum. Então, a bolsa de valores, os valores têm que mudar. Né? Tem um economista, não vou me lembrar o nome dele agora, mas ele brinca, um economista francês, que ele fala o seguinte, só tem 2 pessoas no mundo que acreditam que você pode tirar as coisas do planeta, tirar e jogar fora. Ou uma pessoa louca ou economista. Isso está num vídeo fantástico que está disponível no YouTube, que chama Obsolescência Programada. É tirar, comprar, tirar. Ou melhor, comprar, tirar, comprar. Está disponível no YouTube, é mais ou menos meia hora de vídeo. Vale a pena, né, a quem puder assistir, porque mostra para a gente essa economia que foi criada para que a gente pense que realmente a felicidade, que as coisas estão nas coisas. Isso foi uma coisa criada. E o modelo de economia, ele não contempla 2 coisas fundamentais, que é a vida e são as pessoas. Ora, se o modelo de economia não contempla a vida e as pessoas, nós é que estamos errados ou é o modelo de economia que está errado? Então, a gente tem que fazer o nosso papel e mudar as profissões, mudar para uma vida mais com sentido. Né? Inclusive, você está falando aí da economia e tal, das empresas, né? As empresas, elas podem, que ainda existem muitas empresas que têm uma organização muito materialista ainda, né? Porque aí você vai entrar no detalhe de quem são os acionistas. A Bolsa de Valores, ela está comprometida com uma linha de investimento e uma linha de retorno. Quem está por trás disso? Né? Então, esse modelo, ele realmente não deveria existir. Como diz o Hugo Penteado, que também é outro economista, é um economista, a economia, o modelo de economia, ele serve para qualquer planeta, porque ele não trata de um planeta finito. A economia de materiais, você tira e joga fora. Os produtos hoje, eles são totalmente descartáveis. Os nossos sapatos, quantas lágrimas derramaram? Se você pensar no sofrimento do gado ou no petróleo, nas pessoas que trabalharam, quer dizer, e duram 3 meses, é impossível você pensar... Nossa, a Nike é produzida explorando a mão de obra infantil do Vietnã. Gente, foi um dos grandes... coisa, né? Então, isso que é a diferença. Investe numa experiência, né, que tenha sentido e não em algo tão rápido, né, que 6 meses, 3 meses, vire um descarte. Que tem um prazo de validade tão curtinho, né? Sim. Nós também estamos ficando com prazo de validade, né, nessa cultura. Então, isso tudo é investir em nós mesmos, não é isso? Exatamente. Valeu, gente. Obrigada pela participação de vocês aqui no programa. Obrigada a vocês de casa demais. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.